Os cristãos têm tudo, com tudo ou com nada, é o tema desse vídeo. Como você está, meu amigo, meu irmão? Mais um vídeo semanal aqui para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor e termos um momento de comunhão e conhecer mais a pessoa do Senhor Jesus. Hoje eu quero usar o texto que está em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Vou colocar aqui na tela para você acompanhar comigo, tá bom? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Esse texto é tão rico de informações e de ensinamentos e hoje eu quero aproveitar para falar com você sobre isso. Os cristãos têm tudo, com tudo ou com nada. Paulo começa dizendo no 7, né? Mas o que para mim era lucro. O que era lucro? No 5 e 6, no versículo 5 e versículo 6, você consegue ver que ele falando, ó, ele era hebreu, da tribo de Benjamim, fariseu, perseguidor da igreja. Então, nessas coisas, ele podia se vangloriar, né, do seu histórico, parentesco, da sua origem familiar, né, da sua alta posição religiosa. Isso poderia ser para ele coisas da qual ele podia se vangloriar. Mas para ele passou a considerar essas coisas como perca. Por quê? Porque ele conheceu a Cristo. Ele conheceu algo melhor. Considerar como perda por causa de Cristo. E aqui nós vamos escorrer ainda no raciocínio. Olha que interessante. Aquilo que para ele poderia ser motivo dele se vangloriar pro resto da vida dele. Quando ele conhece algo melhor, maior do que tudo aquilo que era lucro para ele, ele troca. Ele passa a considerar isso como perda para considerar a Cristo como ganho. É igual quando você tem aqui, ó, tem um iPhone aqui, um 10, e eu tô com o iPhone 12 na outra mão. Esse 10 é ótimo, um iPhone muito bom, mas quando eu tenho o 12 na mão, esse 10 ele perde o valor, porque eu conheci algo maior, eu conheci algo melhor, eu conheci algo supremo daquilo que eu possuía. E Cristo fez isso em nós. Cristo nos deu esse entendimento que aquilo que nós poderíamos nos vangloriar, ou aquilo que nós poderíamos falar que era lucro para as nossas vidas, de diversos pontos que podemos olhar da ótica da vida, quando nós conhecemos a Cristo, nós consideramos o conhecimento dele e o relacionamento com ele algo superior a tudo aquilo que nós tínhamos. E agora no versículo 8 ele usa, mas passei a considerar tudo. No 7 ele fala das coisas da sua vida, da religião, do judaísmo. Agora no 8 ele fala tudo. Por quê? Porque tudo que ele tinha, tudo que ele conhecia, tudo que ele possuía, comparado à suprema grandeza do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, tudo isso foi perca. Porque nós precisamos aprender alguns pontos aqui com Paulo. E é aqui que eu quero discorrer no nosso assunto. Primeiro de tudo, o amor a Cristo deve ser o maior amor dentro dos nossos corações. Ainda que nós consigamos conquistar coisas grandiosas nessa vida, nessa terra, nada pode ser maior do que o amor que nós temos pela pessoa do Senhor Jesus. Paulo demonstra isso aqui, ainda que ele não fale de amor, mas quando você consegue comparar as coisas da sua vida e falar que tudo que você tinha, o que você tem, não é maior do que o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, isso demonstra um amor grande pela pessoa do Senhor. Eu tenho uma filha recém-nascida, vai fazer 6 meses agora, e ela, brinco com ela, né? Você é tudo pro papai, mas eu amo mais ao Senhor. Eu só consigo amá-la como um pai bíblico porque eu tenho o amor de Cristo. Mas mesmo assim, ao ponto de dar a vida para ela, por ela, né? Ela é tudo para mim. Eu dou a vida por ela, pela minha esposa, pelo meu filho, mas eu amo mais a Cristo. O amor de Cristo no meu coração é maior que esse amor. Segundo ponto, ainda que você ganhe, que você conquiste coisas que lhe dê o direito de se vangloriar, de aquilo que é lucro para você, nessa terra não pode ser maior do que o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Não pode ser maior. Existem cristãos que infelizmente se vangloriam e veem mais lucro em tudo que possui nessa vida, nos seus diplomas, onde trabalha, no que faz, no que vai fazer daqui 10 anos, e ele já tem planejado do que na pessoa do Senhor Jesus. Não!
tudo isso que nós podemos conquistar e possuir nessa vida não se compara à pessoa do Senhor Jesus, ao conhecimento que temos no Senhor Jesus. E essa perda aqui não é uma perda como eu estivesse arrancando algo de você, eu estou tirando algo de você, não. Essa perda que Paulo fala eu tenho, esse celular é meu, mas enquanto eu estiver com ele, ele não vai ser maior do que o conhecimento que eu tenho do Senhor Jesus. Então não é uma perda de estou tirando, você está perdendo, não. É você possui, só que possuindo, isso não é maior do que o Senhor Jesus dentro do seu coração. Então nós precisamos entender esse contexto aqui que Paulo está falando. Eu possuo, ele ainda era judeu, ele ainda continuava hebreu, ele ainda podia ser um fariseu, apesar que não praticava mais, mas ele tinha esse título, mas isso não era maior do que a pessoa, o conhecimento do Senhor Jesus. Então essa perda aqui é possuir. Continue com tudo que você tem. Você trabalhou, você suou, você conquistou, você é um bom funcionário, você é um homem estudado, parabéns, ótimo. Continue crescendo para que a palavra do Senhor através da sua vida continue indo nesses lugares que você está. Porém, isso não pode ser maior do que o conhecimento de Cristo Jesus. Paulo conseguiu considerar tudo que ele tinha como perca comparado ao conhecimento do Senhor Jesus. Olha que interessante, Paulo ele era fariseu, um partido importante ali dentro dos judeus, só que nas suas cartas ele preferia ser chamado de escravo de Cristo ao invés de fariseu. Ele preferia ser chamado de escravo de Cristo. Ele possuía um título altíssimo para a sua geração no meio dos judeus, mas ele era o escravo de Cristo, aquilo era perda para ele. Outro ponto aqui para nós aprendermos, ele considera tudo e não tem como ele escrever isso sem que haja uma realidade no seu coração. O Espírito Santo inspirou homens de Deus a escreverem a palavra de Deus, mas sabia que isso era verdade dentro dos seus corações. Não há como nós escondermos do Senhor. Não há como nós mentirmos para o Senhor. Não há como esconder nada do Senhor. Nós precisamos entender isso nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de adoração, nos nossos momentos de comunhão com a família, em tudo que formos fazer durante a nossa vida. Precisamos que o Espírito Santo ache verdade em nossos corações. Eu estou gravando esse vídeo e ele precisa achar verdade dentro de mim. Senão de nada vai valer eu falar algo que eu não vivo, que eu não sinto por ele, que ele sabe que não é verdade dentro de mim. Precisamos sim considerar tudo como perca, comparado ao conhecimento do Senhor Jesus. Como eu falei aqui, essa perca são de coisas que nós temos. E muitas vezes os presentes, as bênçãos, aquilo que temos, que possuímos, que estão nessa terra, podem nos afastar de Deus e fazer com que nem tudo seja considerado como perca. Não, eu considero como perca o meu celular, mas essa câmera aqui digital top que está gravando meu vídeo já não é... Isso daí já mexe um pouco comigo. Então nós precisamos aprender a considerar tudo, os presentes, tudo que temos, porque os cristãos devem ter a consciência que nem suas vidas são mais suas. Nem as suas vidas são mais suas. Os cristãos também devem entender que, às vezes, algumas dores e algumas provações que nos fazem passar por momentos que não temos todos esses presentes. Mesmo assim, nós continuamos tendo tudo que é o Senhor. Os cristãos têm tudo ou com nada. É o tema desse vídeo. Nós temos tudo ou com nada. Porque quando nós estamos agraciados com tantos presentes, com tantas bênçãos, com tanta fartura na nossa mesa, nas finanças, nas áreas da nossa vida, na família, na saúde, nós ainda comparamos essas coisas como tendo nada comparado a Cristo? Quando nós tivermos nada dessas coisas, ainda assim continuaremos com tudo, porque o nosso tudo continua sendo o nosso Senhor. Olha que maravilha esse entendimento para as nossas vidas hoje. Cristãos são felizes, com tudo ou com nada. Porque a nossa felicidade não está nas coisas que nós possuímos, mas a nossa felicidade está em Cristo. Se você vê um dia um cristão falando que ele está sem alegria, sem felicidade, então quer dizer que Jesus morreu, porque a nossa alegria está no Senhor. O versículo 1 desse capítulo diz, alegrem-se no Senhor. Então a nossa alegria está no Senhor. Se um dia falarmos que a nossa alegria, que o amor, nós estamos com falta disso, então também a fonte morreu. Então também da onde vem a origem disso tudo morreu. Porque não vem de nós, está em
Cristo. Está em Cristo. Que entendimento glorioso que o Espírito Santo está nos dando hoje a sabermos e vivemos de uma maneira diferente. Se você entender o que nós estamos falando e meditando nesse vídeo, a sua vida vai mudar. Você vai começar a ver as coisas de uma outra forma. Estou com falta disso, mas ainda possuo o Senhor. Estou com falta de saúde, mas ainda possuo o Senhor. Estou sem meu carro, mas ainda possuo o Senhor. Eu tenho tudo nele. Tenho tudo nele, porque quando eu tinha tudo, eu considerei como perca. E agora que não tenho nada, eu continuo com tudo, porque nosso tudo é o Senhor. Os cristãos têm tudo, com tudo ou com nada. Para encerrar esse vídeo, eu quero ler o versículo 15 ainda desse capítulo de Filipenses, que diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. É assim que você tem que viver. Esse é o olhar do cristão. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Compartilhe esse vídeo, veja uma, duas vezes, medite nesse capítulo de Filipenses, medite depois na carta toda para você ter um panorama geral de tudo que falamos, que possamos ter mais momentos de comunhão aqui juntos. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.